Seu microfone. Não sabe onde vai passar, para não passar por meio das coisas ali? Então, deixa eu fechar ele. Oi, som. Deixa eu só colocar aqui. Oi, gente, a gente já vai iniciar, tá bom? Só deixa eu colocar aqui para a dona Marina lá embaixo. Já vai começar, Tom já está aí na área. Deixa eu só ver como é que está o som aí, gente. Tom, como é que está o som? Tá legal? Não sabe onde vai passar, para não passar por meio das coisas ali? Então, fala para fechar ele. A gente está fazendo teste aqui do som. Deixa eu só colocar aqui. Oi, gente, a gente já vai iniciar, tá bom? Não, vai ter retorno. Só deixa eu colocar aqui. Só para poder saber se o som tá bom. O áudio tá bom? Vem aqui. Vai começar, gente. Tom já está aí na área. Olha lá, onde que ela está indo? Deixa eu só ver como é que está o som aí, gente. Oi, gente, a gente está passando o som. Bom, como é que está o som? Tá legal? Não sabe onde vai passar? Seu som estava fechado. Seu som estava fechado, desfaça. Não, então, tá aberto agora, tá bom. Agora, fala para fechar ele. Oi, Eduardo, Hoje e tá aí? Fazendo teste aqui do som. Vocês foram embora de Cabo Frio? Aqui. Oi, gente, a gente já vai iniciar, tá bom? Estão em Barra Mansa, não é isso? Não, vai ter retorno. Deixa eu tá colocar. Tudo bem aí? Só a mudança, casa nova. Tá bom. O áudio tá bom? Vocês fazem amigo fácil, né? Vem aqui. Vocês são. Tom já tá aí na área. Onde que ela tá aí, vida? Gente, esse já foi lá para baixo da TV. Não mexe som aí, gente. Tá? Oi, gente, a gente tá passando o som. Bom, como é que tá o som? Tá legal? Você tá falando, vida? Eu tô. Seu som tava fechado. Seu som tava fechado, desfaça. Não, tá aberto agora. Isabelle. Tá dando eco. Oi, Eduardo, Hoje e tá aí? Fazendo teste aqui do som. Vocês foram embora de Cabo Frio? Oi, gente, graças a Deus, né? A gente vai iniciar a nossa transmissão de nosso culto ao Senhor aqui em casa. Michelin, galera que está chegando. E eu creio que o Senhor há de ser engrandecido mais uma vez por nossas vidas. Olha lá, Marina já está... Pai foi, Marina está conectando lá embaixo para a dona Marina mais velha. E eu sei que o Senhor há de ser engrandecido e bendito. Né? Vamos iniciar orando, agradecendo ao Senhor pelo dia de hoje. Vamos orar. Pai de amor e de graça, nós bendizemos o teu santo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje. Mais um domingo. Mais um domingo, meu Pai, atípico para muitas pessoas e nada, meu Pai, atípico para outras. Para aqueles que ainda levam, meu Pai, uma vida sem pensar nas consequências do que pode acontecer, hoje pode ter sido o último dia em que essa pessoa, meu Pai, desleixadamente se entregou aos seus devaneios, aos seus desejos carnais, mas para a obra do Senhor, para o realizar do Senhor, não há limites. O Senhor pode alcançar também este. Então nessa noite, meu Pai, independente de quem esteja nos acompanhando aqui na internet, que o nosso bairro, Pai, seja alcançado pela sua graça, e as vidas, meu Pai, daqueles que se entregam a um domingo de bebidas, de orgias, de perdição, que eles sejam iluminados pelo seu Espírito e alcançados pela sua graça, a fim de, conhecendo a verdade, se arrependerem de seus pecados, sendo, meu Pai, assim, transformados para a glória do Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui. Ainda que longe, fisicamente, mas como Paulo, o apóstolo, disse, juntinho em espírito, dos nossos irmãos, de nossa comunidade de fé, de nossos irmãos da comunidade de Cristo, espalhada por esse Brasil afora. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém? Eu estou fora do enquadramento. Marina, foi Elaine que enquadrou. porque ele está mais para lá. Aqui ó. Aí fica de lado. Não fica de lado. Não ficou bom. Lembrei até aquele louvor, deixa de lado este baixo astral. Não, isso não é louvor não. Eu nem sei o que é isso. É meu primo que canta aqui, pagodeiro. Hein? Bom, Elaine. Fala alguma coisa. Alguma coisa. Gente, me lembrei dessa canção. Pouco antes da gente começar aqui a arrumar as coisas,
antiga, né? Mas ela é para toda a vida. Estão ouvindo o playback? O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai. O meu Deus, e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível, que liberta encarcerados das prisões, faz da estéril mãe de filhos, restaura a alma dos feridos e dilata o amor nos corações, que dá vista aos cegos e aos surdos faz ouvir, faz a tempestade se acalmar. Andou por sobre o mar e aos mudos fez falar, paralíticos e coxos fez andar. O meu Deus é o Deus do impossível, é o mesmo hoje e sempre há de ser. O meu Deus é o Deus do impossível e fará o impossível pra você, e fará o impossível por você. Aleluia. Por você. Que foi, menino? Esqueci não. Amém. Um beijão, pessoal. Kelly, um beijo. Todos que estão nos assistindo. Nós vamos começar agora o nosso culto ao Senhor aqui da Comunidade Cristã Redentor. Estamos entrando na sua casa com muita alegria, porque você não pode ainda entrar lá dentro da comunidade. Mas é muito bom a gente estar aqui. A gente já está começando a se acostumar. Você tá? Não. Eu tô. Eu estava lá embaixo e falei, bom, vou me arrumar para o culto. Aí, por um minuto, eu pensei, me arrumar para ir, né? Eu falei assim, não, vou me arrumar para subir e transmitir. Mas amém, o Senhor vai nos dar vitória. Amém? Vai sim. A gente sabe que a gente está nesse período e é um período muito diferente, né? Um período que a gente não estava preparado, acho que ninguém estava preparado, né, para esse período. E eu creio que o tema que a gente vai trabalhar hoje vai ser um tema que vai trazer um pouco de paz para muitos corações, né? Ai, que bênção, o Dudu, ó, vai estar com a gente, Kelly, galera aí, Fernanda, minha prima, que maravilha. Eu acho que eu vi Elisama por aqui, mas passou, negócio de tecnologia, de vez em quando a gente se perde aqui, né? Não dá não, Tom, não dá para acostumar não, esse negócio de acostumar não é de Deus não. Ué, assim que a gente se acostumar, as coisas vão mudar, porque costuma ser assim, né? Você se acomoda num lugar e fala, ai, agora eu vou ficar aqui, tá ótimo. Gente, aí acontece alguma coisa. Eu não acostumo nem com a minha cara. Né? Vamos lá. Gente, olha só. A gente vai compartilhar uma palavra hoje que se encontra em Salmo de número 29.
Gente, se existe... Ah, Elisama tá lá sim, viu? Ó, viu? Oi, amor. Michelin. Michelin tá com a gente também. Tá muito estranho nesse tempo nosso. Eu, é, eu quero, eu quero compartilhar aí com vocês Salmo de número 29. Salmos são textos maravilhosos, são canções maravilhosas, até as imprecatórias, né? Até aquelas que mata Senhor. Ai, que bacana. São canções lindas, são ensinos que não terminaram naquele passado, são ensinos que são perenes acerca da grandeza, da bondade, do poderoso Deus que nós servimos. Então eu queria compartilhar com vocês a leitura do Salmo 29, tá bom? A gente vai ler Salmo número 29. Elaine, você pode ler? Na minha versão? Não, na minha. A versão dela é muito doida. A minha é muito melhor. A versão dela é aquela nova versão transformadora. É aquela nossa, Tom, é muito melhor, né? Tom tem uma dessa também. 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Aleluia. Amém. Se Elaine lesse a versão dela, estava perdido. Diferente? Muito diferente, muito diferente. Gente, eu quero fazer uma introdução aqui e eu vou me dar o luxo de ler essa introdução, tá bom? Foi no preparo desse sermão. E como eu tenho esse hábito de escrever os meus sermões, para eu não me perder no meio da caminhada, porque eu abro muitas janelas, às vezes eu esqueço de fechá-las. Você imaginou experimentar algo que cerceasse o prazer de cultuar comunitariamente ao Senhor? Talvez sim. No entanto, por um pequeno período de tempo, talvez devido a uma enfermidade que te limitou a sair de casa somente para consultas e ou tratamento. Mas imaginar que estaríamos distanciados de expressar nossa fé comunitariamente e publicamente tenha sido algo que passou na sua cabeça apenas quando estivéssemos em tempos de perseguição na grande tribulação ou se estivéssemos em países perseguidores de cristãos. Pensar que em 2020 estaríamos vivenciando uma pandemia que tem afetado a grande parte da população mundial, seja pelo contágio de vírus culminando em morte, ou pela última despedida que não pode ter sido realizada porque o funeral foi com um caixão selado e sem contato, doloroso, talvez nem funeral tivesse. É algo que não passa ou não passava direta ou indiretamente em nossa cabeça. Adicione a isso o impacto que muitas famílias sofrem por terem perdido os seus recursos financeiros com o advento da quarentena por não poderem trabalhar. Estes poucos exemplos são parte de uma realidade que vivemos hoje em nosso país. A pandemia e sua parceira quarentena ou isolamento social têm afetado não apenas fisicamente as pessoas, mas principalmente emocionalmente a inúmeros brasileiros. Somado a este quadro, vivemos uma crise política onde o povo
como sempre, nós acabamos pagando por isso. No entanto, hoje estamos vendo um outro aspecto dessa crise política, o aspecto das idolatrias, um mix de ideologia mais idolatria. E não apenas por parte de quem não é cristão, por parte também de cristãos. Parece que perdemos a exposição do texto de Êxodo, capítulo 20, versos 1 ao 4, onde o Senhor, através de Moisés, nos traz seu mandamento de não termos outros deuses. Cristãos que estão brigando entre si para defender, ou melhor, para expor aquilo que os seus corações está completamente inundado. Uma crise encontrada nas redes sociais, nas esquinas e nas casas. Bastam discordar de um lado que pode ser chamado ou de comunista ou de fascista. Se em concordância com o presidente é chamado de gado, de fascista, de ditatorial, atribuindo ao presidente títulos que não vale nem a pena mencionar. Se contrário ao presidente é chamado de comunista. E ainda exclamam: você quer que o Brasil vire uma Venezuela? Maldizendo ainda mais. Poderia ser até compreensível que esse tipo de discurso pudesse ser atribuído a não cristãos, mas infelizmente não é este o caso. Bom, não vou entrar nos meandros deste quadro político, quero ir naquele que está desesperado, que está sem paz, que está sem esperança, pois naquilo onde eles encontravam paz, se perdeu. E também quero entrar em algo um pouco mais profundo, que está escondido debaixo dessas camadas de ira, de acusações, de raiva e até mesmo agressões que são a ausência da paz de Cristo. Aquela paz que nos faz saber que estamos como peregrinos neste mundo, e este mundo está caído, está deteriorando-se. Um mundo que está morrendo ao longo de sua existência, um mundo que, meu irmão e minha irmã, não é o nosso destino final. Estamos colocando nossas esperanças em governos falidos. Veja, eu falo governos, pois não me refiro apenas ao governo político, mas a qualquer coisa que nos governe. Coisas como dinheiro, fama, aprovação, segurança. Tudo isso está ruindo e com este ruir tem ido a paz de muitos. Perderam a paz porque os seus ídolos ruíram. Quebraram os feitos em pó, quebrados e feitos em pó, deixaram um caos no coração daqueles que dependiam e colocavam toda a sua esperança neles. O Salmo 29 é um salmo que é um alento para o coração de qualquer um que deseja encontrar uma paz que não se desfaz, que não é destruída, que não pode ser passada como qualquer coisa que se passa. É uma paz perene, é uma paz contínua, é uma paz que nos conduz graciosamente por meio desses desertos, por meio dessas lutas, por meio do que a gente está vivendo nessa quarentena, por tudo que a gente tem passado. Este Salmo 29 tem a divisão de 3 partes, do verso 1 ao verso 2, do verso 3 ao verso 10 e o verso 11. E eu quero trabalhar 3 pontos nessa divisão global. O primeiro ponto vai ser glorificar a Deus. Segundo, somente Deus é digno de glória. E terceiro ponto, no Senhor encontramos a paz para nosso coração aflito. A gente acabou de ler um salmo que foi escrito por Davi. E umas coisas que a gente se perde no caminho é que esses homens que escreveram salmos, Asaf, Moisés tem um salmo, Davi, esses homens que escreveram salmos eram homens que vivenciaram, experimentaram tanto o lado A quanto o lado B da vida cristã, da vida com Deus, da vida com o Senhor. E o interessante é que eles escrevem tanto as suas vitórias, realizações e conquistas, como também as suas lamentações, os seus lamores, as suas dores, os seus fracassos.
eles escrevem e expressam a realidade da vida. Eles não fantasiaram uma vida. Eles não criaram uma vida para falar sobre ela. Eles vivenciaram uma vida a qual era a vida deles, e olhando pelos óculos de Deus, pelos óculos do Senhor da vida deles, conseguiram ver a beleza da santidade de Deus. E Davi não é diferente. O que eu entendo muito é, eles tinham tempo para apreciar a criação de Deus. Eles tinham tempo para poder ver o que Deus fazia por meio da criação dele. E hoje, meu irmão e minha irmã, se é algo que a gente tem, é tempo. É tempo que temos para poder acordar e observar o dia nascer, de observar os pássaros cantarem, de olhar uma planta, de olhar algum inseto, até aqueles que são até indesejáveis. Quase ver a plantinha nascendo. Então a gente tem tempo para isso, né? E dentro desse tempo a gente pode observar coisas que estes homens tinham para fazer e observar. Observar a grandeza de Deus em meio à criação dele. Então eu convido vocês para ler esse versículo 1 e 2 comigo, para a gente tratar dessa glorificação a Deus. O versículo 1 e 2 vai tratar assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade. Glorificar a Deus. Por que glorificar a Deus? Porque somos ordenados a glorificar a Deus. Veja, o texto não está num tom convidativo, sugestivo. O texto está num tom de ordenança, de imperativo. Tributai. Há uma ordem, é um mandamento no sentido faça. Faça. O Senhor está dizendo que o Davi está dizendo, glorifique, é uma ordem, glorifique. Mas por quê? Porque esses versículos estão num sentido de ordem, de uma ordenança, de uma condução a dizermos, caramba, eu tenho que obedecer. Bom, esse texto tem essa ordenança, esses versículos, porque o nosso coração, devido ao pecado, ele se endureceu. Os efeitos desse pecado no nosso coração nos fazem sempre buscar coisas que não o nosso Deus. Porque somos ordenados a glorificar Deus por causa do pecado e de seus efeitos em nosso coração. Temos dois efeitos diretos do pecado no nosso coração. O pecado torna o nosso coração insensível. O pecado torna o nosso coração cego. Ele cega o nosso coração, a nossa percepção, a nossa sensibilidade para Deus e suas coisas. Segundo, ele causa no nosso coração uma tendência de querer colocar no lugar de Deus outras coisas. Por isso a ordem de tributai, honrem a Deus. Sim. É uma ordem. Porque como o nosso coração ele é sensível, tendencioso a fazer coisas que são contrárias à vontade de Deus facilmente. É como se tivéssemos que doutriná-lo. Exatamente, continuamente. Sempre lembrar a nós mesmos glorificar o Senhor. Por quê? Porque a gente perde essa percepção de Deus. A gente perde a percepção de Deus nas coisas mínimas. A gente acorda numa correria tremenda e por causa do pecado a gente tem que trabalhar cansando, suando e tem que correr estressado. E a gente esquece de, meu Deus, obrigado. Eu tributo ao Senhor a glória de poder acordar cedo e de ter um trabalho, ainda que exaustivo. O pecado nos tira esse privilégio
de olhar para o Senhor com ações de graça e dizer glórias ao Senhor. E por que isso acontece? E por que isso nos impacta? Quando a gente olha para Paulo, em Romanos capítulo 1, a gente vai ver ele descrevendo exatamente que na revelação natural de Deus, através da natureza, o homem que tem o seu coração corrompido pelo pecado não consegue ver Deus. Não consegue ver a atuação de Deus, não consegue ver a mão poderosa de Deus, não consegue ver o Senhor articulando todas as coisas através da natureza, colocando limite no mar, colocando a beleza nas montanhas, colocando o seu hálito cálido numa brisa suave, ou ao selvagem hálito num trovão. Quando a gente olha para a criação do Senhor, eu não sei você, mas é impossível ficar inerte, calado. A gente glorifica o Senhor, porque o nosso coração está sendo direcionado pelo Espírito. E a gente lembra dessas palavras que nos diz, olha, por causa do pecado, a tendência é você não observar a grandeza de Deus por aquilo que Ele faz, mas questionar até o porquê dos seus trabalhos, das suas lutas, da sua correria. Mas se, sensível à voz do Espírito, lembrar das palavras, dessa palavra santa que é a Bíblia, você vai glorificar o Senhor quando passar em frente à Praia do Forte, ver aquele mar belo. Lindo. Ou subindo uma serra para Friburgo e vendo a beleza da criação na serra. Ou ver a criação do Senhor, um bebê, ainda que nascendo em pecado, mas belo, porque é a criação do Senhor. A gente tributa glórias ao Senhor, tributa honras ao Senhor, porque o Senhor tem nos alcançado com a sua graça e o nosso coração tem se tornado sensível. Mas o pecado oposto a isso torna o nosso coração rígido, duro e nos faz não querer glorificar a Deus. E até vamos dizer que Deus nada. Isso é fruto do meu trabalho, fruto do suor do meu trabalho. Eu conquistei, eu consegui, eu fiz. E a gente não atribui glórias a Deus. Eu lembro quando eu fiz a prova de trânsito, a minha segunda tentativa, porque na primeira eu não passei. E na segunda eu ficava assim, vou ficar nervoso, estou nervoso, Senhor, acalma o meu coração. E quando eu passei na prova, eu dei um aleluia dentro do carro. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aí a mulher foi saindo do carro, esse pessoal é bobo, não sei para que fica dando glória a Deus. A minha vontade era responder, né? Mas vai que ela olha para mim e fala, pô, desacato aqui, ó, vou te zerar aqui. Então eu fiquei quietinho. Aprovado, reprovado. Fiquei quietinho e glorifiquei no coração. Então a gente glorifica o Senhor por aquilo que Ele tem nos feito e aquilo que Ele também não tem nos feito. Aquilo que Ele não nos permite experimentar. A gente glorifica a Deus. É interessante que o coração duro que não glorifica a Deus, ele pode ser alcançado e é alcançado pelo Senhor. Olha o que Ezequiel 36, 26 diz. A vocês um coração novo, e darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne e soprarei o meu espírito. Nosso coração um dia foi de pedra e o Senhor colocou um coração de carne e soprou nele o espírito dele. Amém. Hebreus vai dizer agora que vocês têm esse coração, não endureçam o coração. Como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, como o povo saindo do Egito teve, esse coração endurecido. Experimentaram coisas ruins. Veja, não endureça o coração, tribute ao Senhor glória. Glorifique ao Senhor nas suas caminhadas. Veja a beleza no amanhecer, veja a beleza no entardecer. Olhe as estrelas, olhe a lua, olhe quando estiver nublado. Atribute ao Senhor um glória até quando estiver chovendo. Tribute ao Senhor porque Ele é digno. E quando a gente fala que somos tendenciosos a substituir a glória de Deus por qualquer outra coisa, vale lembrar de Adão e Eva. Eles tinham a glória de Deus, visitando-os sempre pela viração do dia, mas trocaram pelo um conselho da cobra de Satanás.
Veja o próprio povo sendo libertado por Deus no deserto, do Egito, indo para num caminho de revelação de Deus, esperando, não tiveram paciência para que Deus fizesse alguma coisa, um direcionamento. Pegaram os brincos, os que tiraram de ouro e construíram um bezerro de ouro. E ali cultuaram um ídolo. Temos a tendência de substituir Deus por ídolos. Temos a tendência de querer colocar a nossa segurança no nosso emprego. Olha, quantos e quantos de nós não experimentamos uma frustração nesse momento de quarentena? Umas. Colocamos nossa confiança de que esse ano eu vou conseguir pegar aula particular, aí eu vou conseguir ter um recurso financeiro para poder a gente ter uma vida um pouco melhor. E aí não tem alunos particulares. E o Senhor quebra, mas não deixa de sustentar em nada. E mostra para a gente que o meu sustento não está naquilo que você programa, o meu sustento está naquilo que eu providencio. São portas que a gente não imaginaria existir, né? Que vão se abrindo. É incrível. E outras que a gente esperava que se fecham. Aí a gente pega aquele jargão bem crente, né? A porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas a que Deus abre, ninguém fecha. Exato. Então a gente tem essa tendência de criar também ídolos de autojustificação por meio de obras, para dizer que o que a gente faz é suficiente para Deus. Eu estou fazendo. Quando na verdade, qualquer coisa que eu faça com sentido de justiça não passa de trapo de imundícia. E para você que não sabe o que é trapo de imundícia, era exatamente o que a mulher tinha que usar, um enroladinho de pano para guardar a sua menstruação e depois jogar fora, porque o que vem de uma menstruação não tem utilidade para nada. A nossa justiça, com o sentido de autojustificação, não tem. É morta. Lembra? A menstruação nada mais é do que o período fértil de uma mulher terminando naquele momento e expurgando o que poderia captar ali para gerar um filho. A nossa justiça diante de Deus é morta. Forte isso. Muito. Então, não tente colocar a autojustificação no lugar daquele que te justificou. A gente tem essa tendência de querer substituir a Deus, a glória de Deus, por qualquer outra coisa. O breve catecismo de Westminster, e de repente você pode perguntar, catecismo, isso não é coisa de católico? Catecismo, então, catequese. Não, não é. Catecismo é ensino. O termo é muito usado pelo católico, mas também é usado muito pela teologia reformada. É um ensino, são perguntas e respostas, a fim de que a pessoa, ouvindo a pergunta, ela possa internalizar, memorar, inculcar essa resposta, e tendo essa resposta, ela pode lidar com os devaneios da vida, com fundamentos bíblicos. E a pergunta 1 do Catecismo de Westminster, que foi formulado por teólogos ingleses e escoceses, isso na Assembleia de Westminster, na Inglaterra, no século XVII, e até hoje válido para a gente, vai dizer assim, qual é o fim principal do homem? Qual o propósito principal do homem? E a resposta, o fim, a finalidade, o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar da presença dele, ou gozar da presença dele para todo o sempre. E aí a gente tem alguns textos com base para isso. Salmo de número 73, versos 25 e 26 diz assim, que tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Efésios 1, versos 5 e 6, Fabinho, Tom, Gabi, pessoal que está ouvindo aí, Michele, seu Luiz, Dudu,
Paulo, a galera que está aí acompanhando, Pink, olha que coisa maravilhosa. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a vontade, o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. A gente foi chamado, predestinado para Ele, para desfrutar dEle, para glorificá-lo. Por isso é importante glorificá-lo, por isso é importante desfrutar da presença dele. Por isso, ao acordar, precisamos lembrar, obrigado, Senhor. Por mais que eu tenha tido uma noite horrível, eu não vou pensar, ai, que noite horrível. Eu vou dar glórias ao Senhor, porque eu tive uma noite. Amém. Eu tive uma noite. É verdade. Foi uma noite. Glória a Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Precisamos ter esse sentimento de gratidão, de alegria. Às vezes a nossa noite pode demorar uma semana. Os nossos conflitos podem demorar uma semana. A gente pode questionar até se Deus está conosco, se Deus está nesse momento. Mas o Senhor, graciosamente, nos lembra pela manhã, nos lembra no raiar do dia, nos lembra quando a luz de Cristo chega até nós. Você não está sozinho. Amém, Senhor. Então desfrute da minha presença. Aleluia. Desfrutar da presença do Senhor. Porque é isso que ele vai dizer, olha, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da santidade dele. Por isso, devemos glorificar a Deus. É uma ordem. Isso Sim, é uma ordem que nos fará bem. que fará bem. Segundo ponto é que somente Deus é digno de toda glória. Da glória somente Deus é digno. Eu vou ler novamente os versos 3 até os 10, para a gente poder ter esse entendimento. Salmo 29. Salmo 29. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele o faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios. Como rei, o Senhor preside para sempre. Somente Deus é digno de toda glória. De glória somente Deus é digno. Por quê? Porque o Senhor é poderoso. Porque o Senhor governa soberanamente. Porque o Senhor é bondoso. 3 atributos que eu quero conversar um pouquinho com vocês. O Senhor é poderoso. Não há dúvidas. Não há dúvidas que o Senhor é poderoso. A gente, do ano da vigência do governo passado. Veja, só para a gente poder ter um pouquinho de entendimento do que eu quero falar. No governo passado, a gente ouvia muito, temos que ter cuidado. Ai meu Deus, esse governo vai destruir a igreja. Esse governo vai destruir a família. Esse governo vai acabar com as igrejas. É o intuito deles. Meu querido, nem Roma conseguiu destruir a igreja. Não seria um império que governava soberano. Nem Roma conseguiu. Nem o governo comunista, socialista ou capitalista será capaz de destruir a igreja de Cristo. Amém. Pode destruir aqueles que estão na igreja. Mas os que são igreja, jamais. Aleluia. Jamais. Jamais. Porque quando a gente compreende que ele é poderoso, e ele está fazendo aqui, gente, olha só, o salmista aqui,
ele está descrevendo uma metáfora acerca da tempestade e Deus. Eu não sei você. Um naturalista, o materialista filosófico, ele vai dizer, não, a trovoada nada mais passa de encontros químicos, físicos, de elementos que compõem a atmosfera e que colidindo, né, massas frias e quentes provocam a sonorização e que depois da explosão dessa iluminação produz essa sonorização. Tá. Ok. A gente vai dizer como Deus cria sons fabulosos através da natureza. Ele articula elementos químicos, físicos, ele articula a natureza, ele coordena para que a natureza grite. E, no entanto, tanto o materialista filosófico quanto o cristão, dependendo da trovoada e do relâmpago, dentro do coraçãozinho dele, dá uma tremidinha. As pernas dão uma balançadinha. Olha, tem vezes que temos aqueles tempos carregados que vem uma nuvem do sudoeste, Dá uma trovada, eu dá dou uma um grito, trovoada, dou um berro. Marina, Elaine, minha mãe já começa, ai meu filho, o que tá vindo? E aí dá um, né, essa deu um negocinho, deu um friozinho, né? Parece que o céu rachou aqui embaixo, né? Um relâmpago vai... Deus me livre. A gente dá aquela tremida. E ele está fazendo uma metáfora acerca da voz do Senhor. Lembra de João, o apóstolo, quando teve a visão, né, o Senhor se revelou a ele falando sobre o que aconteceria na ilha de Patmos, a voz como de trovão. Se a gente, quando está aqui próximo, tem esses trovões que são aqui bem próximos, a gente já... Imagine a voz de Deus. Não dá para imaginar, gente. Imagine quando Deus... Desmaio na hora. Oh. Gente, o Tim Keller ele vai dizer assim, a voz de Deus, não subestime o quanto o poder de Deus pode fazer em sua vida por meio da palavra, da Bíblia, que é a voz de Deus. A voz do Senhor pode derrubar até as nossas maiores defesas, neutralizar nosso desespero, libertar-nos da culpa e levar-nos até Ele. Tim Keller comentando isso. C.S. Lewis, eu vou adiantar até aqui o que C.S. Lewis vai dizer. C.S. Lewis, em Crônicas de Nárnia, no tomo de O Sobrinho do Mago, ele vai escrever assim, após Aslan estar criando toda a Nárnia, ele vai dizer assim, a voz mais profunda e selvagem, porque não é domesticada e não é domesticável, Deus não pode ser colocado dentro de uma caixa, Deus não pode ser colocado dentro de uma metodologia, dentro de uma ideologia particular, Deus não pode ser cerceado como ou preso dentro de uma caixa de sapato. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não podem, eles são selvagens, no sentido de que não podem ser domesticáveis. Detidos. A voz mais profunda e selvagem que jamais haviam escutado estava dizendo: Nárnia, Nárnia, desperte, ame, pense, fale, que as árvores caminhem, que os animais falem, que as águas sejam divinas. E eles passaram a falar, e eles passaram a andar, e eles passaram a amar, e eles passaram a pensar. Alguns animais não, mas o que eles escolheu para fazer isso,
Que fabuloso! É o que Deus faz quando Ele fala. O nosso coração treme, o nosso coração se derrete, o nosso coração fica... Oh, meu Deus, eu conheço essa voz. Aleluia. É a voz do Todo-Poderoso. Ai de mim que sou pecador. Gente, quando Isaías teve a visão do trono do Senhor e aqueles anjos estando ali, ele tremeu diante da visão de Deus. É impossível um pecador, diante da grandeza de um Deus que criou os céus e a terra, e com o poder da sua voz disse, haja, e ouve. E que com o poder da sua voz consegue fazer o grande milagre de pegar o nosso coração endurecido, ter vida. Um pouco antes, nesse mesmo capítulo, C.S. Lewis vai descrever que Diggory, eu falei isso ontem, Diggory e Polly, junto com o seu tio André, que era um cara meio ruinzinho, junto com o cocheiro e o cavalo morango, junto com a Jades, a feiticeira, entrando num lugar que estava tudo escuro, em que ninguém se via, fechando o olho, abrindo o olho. Começaram a ouvir uma canção que eles não conheciam e não distinguiam. E de repente as estrelas começaram a surgir. E eles perceberam que as estrelas estavam cantando. E começaram a perceber que a escuridão começou a ter um tom mais acinzentado, distante. Depois rosado, amarelado, branco, iluminado com o sol que surgia. E a terra começava a surgir, e quando subiam aquelas coisas, subiam árvores, saíam animais e surgiam a criação. E eles ficavam admirados, porque o cocheiro, quando estava naquele momento de trevas, disse, esse é o momento apropriado para cantarmos um hino. Deus é poderoso. E nesse momento apropriado de escuridão e trevas e que estamos vivendo, sim, trevas que estamos vivendo, porque diante dessa pandemia, diante da quarentena, em que a gente pode dizer, estamos vivendo um período de quarentena virótico e político, midiático, porque a gente tem a realidade do coronavírus com a realidade das guerras e das brigas políticas. Então a gente está, como povo, no meio de um fogo cruzado. Em meio a essa densa treva. O que a gente pode fazer, a não ser tributar a Deus glória, cantarmos ao Senhor, exaltarmos, né? Digamos assim, atrairmos a sua presença. Se no for sentido, possível. no sentido de um coração quebrantado, Sim. gratos a Ele. O que acontece, na verdade, nesse momento de que a gente tem esse hábito de falar, vamos atrair a presença? O que acontece, na verdade, é que a gente está se voltando para a presença. É a gente que está sendo atraído por ela. Não é? Pensa. Você vai atrair Deus, gente? Eu vou chorar e me derramar aqui. Isso atrai ele, gente. Foi para a cruz. É pelo Filho dele. O Filho dele foi para a cruz. O Filho dele atraiu ele. E aí, agora, ele é quem nos atrai. Quando você fala assim, vamos atrair a presença, é a presença dentro de você que está te chamando. Vem, meu filho. Ah, meu pai. Meu Deus. Gente, é muito forte, é muito intenso, é muito verdade. Nós não atraímos ele. Ele nos atrai. A Bíblia fala que quando a cruz desceu, quando tudo já tinha sido consumado, a cruz descendo ao chão atrairia todos os dele. E nós estamos até hoje sendo atraídos pela cruz e pelo gesto da cruz. Esse Deus Fenomenal. é maravilhoso, é poderoso. É forte demais. Amós 3 vai dizer, o leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Salmo 62, 11 vai dizer, uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence
a Deus. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. O poder pertence a Deus. Ele tem poder para transformar a sua vida agora. Ele tem o poder para transformar a sua família. Ele tem o poder para poder articular de maneiras mais loucas. Lindo esse verso. Ele pode todas as coisas, porque ele é todo poderoso. Salmos 62, 11 e 12. Maravilhoso. É 12? Aqui é o 11 e 12. Deus falou claramente, eu ouvi várias vezes, o poder, ó Deus, pertence a ti. Verso 12, o amor, Senhor, é teu, certamente retribuirás a cada um conforme suas ações. É o 11. É o 11. Deus é maravilhoso. O Senhor governa soberanamente. Bom, ele é poderoso para criar você, para criar a natureza, para criar todas as coisas. Ele também é poderoso para governar todas as coisas. E ele governa de maneira soberana, já dizia Jó, né? Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos contemplam. O meu Redentor vive. Ele vive. Como é que eu posso questionar a Deus sobre o que fazer? Por que ele está agindo? Por que está acontecendo isso? Ele sabe governar perfeitamente todo o universo. Meu querido, eu não sei se você já pensou nisso. O que sustenta o planeta Terra de não colidir com a Lua, de não colidir com outro planeta, senão a mão poderosa dele? Porque a constância física que sustenta a gravidade é algo assim que, se fosse 1% a mais, faria com que a Terra saísse do seu eixo e todos morrêssemos. Para você ter noção, se o nível de pressão do carbono na criação fosse 1% a menos, não teria carbono, não teria fusão, fissão, não teria criação. Fosse um a mais, não teria. É tudo debaixo do governo do Senhor. E aí a gente quer contender com este que criou todas as coisas. Não é possível. Não é possível. Ele está governando sua vida. Meu querido, se você está sofrendo hoje, nesse momento, ele está governando a sua vida. Amém. Volte-se para ele. Porque ele está querendo e está te mostrando que não é do seu jeito, é do jeito dele. O jeito dele é melhor. Pode doer agora. E olha, dói. Tem momentos que a gente se questiona. Mas quando passa tudo isso, a gente diz, olha, eu bem entendo que o meu choro, o meu sofrer, teve um sentido. Olha o que 1 Timóteo 6, 15 e 16 Paulo diz, a qual Deus fará se cumprir no devido tempo. Ele é o bendito, é o único soberano, Amém. O Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita uma luz inacessível, a quem ninguém viu, nem pôde ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Amém. Salmo 103, 19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Como rei, domina sobre tudo o que existe. O Senhor, ele é todo poderoso. O Senhor, ele é soberano. Mas o Senhor não é mau. O Senhor é todo bondoso. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Cantamos muito isso ontem. O Senhor é todo bondoso. Salmo 31, 19 vai dizer, como é grande a tua bondade, que reservastes para aqueles que te temem e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Êxodo 33, 19. E Deus respondeu, diante de vocês farei passar toda a minha bondade, e diante de vocês proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Olha que coisa maravilhosa. Às vezes a gente fica pegando esse versículo e fala assim, mas que maldade, o Senhor vai ter misericórdia de quem Ele quiser? Sim, até daquele assassino, até daquele corrupto, até daquele ladrão, Ele tem misericórdia. Se Ele quiser, Ele pode transformá-lo. Amém. Um assassino pode ser transformado num grande homem de Deus, como um corrupto pode se transformar num grande homem reto. Bom, esses versículos que nós lemos expressam muito isso. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja
o Deus da glória. O Senhor está sobre muitas águas, a voz do Senhor é poderosa. Isso a gente pode fazer menção aqui do Senhor sobre a criação. E o Espírito do Senhor pairava sobre A face das águas. a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. E você sabe que o Líbano, o cedro, é uma árvore extremamente forte. Se existe uma árvore difícil de ser quebrada, arrancada, é a árvore do Líbano, Cedro do o Líbano. cedro do Líbano. Se você não sabe, a raiz dela é cuneiforme, né? Ela desce. Profunda. Ela não é assim. E da maneira que ela vai descendo, se tiver uma pedra, ela abraça a pedra e vai continuando descendo até onde tem que chegar. Então, aonde ela se agarra para tirar, é complicado. E o Senhor tira apenas com a sua voz. Ou seja, se ele disser, sopre o vento de uma maneira forte, que arranque a árvore, a ela é arrancada sem nenhuma resistência. Ele os faz saltar como um bezerro. O Líbano e o Sirion como bois selvagens. Olha aqui que ele faz. Ele está dizendo que faz do Líbano uma terra forte tremer diante da fala dele. E Sirion, se você não sabe o que é Sirion, Sirion é um monte onde se encontra o Monte Hermon. O Monte Hermon faz parte de uma cordilheira na Palestina, né, na anti-Palestina, e tem 2.774 metros de altitude. É o monte mais alto de toda a Palestina. Ele diz, olha, o Senhor faz tremer. Basta ele decretar que haja um terremoto. Placas tectônicas movam-se. Não tem placa tectônica, não tem problema, eu crio. Ele pode fazer isso. Ele é todo poderoso. A voz do Senhor despede chamas de fogo, relâmpagos. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, que é o sul de Judá. A voz do Senhor faz dar crias às corças e desnudas os bosques. Olha que bondade do Senhor aqui. Toda bondade. Ele dá vida aos animais, como a nós também. Ele está começando falando que troveja do Líbano, do norte ao sul. A voz do Senhor é escutada em toda a terra. A voz do Senhor faz cair, criar as corças e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz glória, tudo diz glória no seu tempo. No seu templo, tudo diz glória. Na criação, tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios. E aí que vale uma colocação. Essa palavra dilúvios, no original, não está no plural, é no singular. E se refere ao dilúvio, né, que foi Noé. E de repente você pode dizer assim, caramba, Deus não mandou o tsunami, mas mandou o dilúvio. Não, o meu Deus não faz isso. Aí tem esse pensamento maniqueísta, né, do mal contra o bem, né, de que o Deus do passado não é o Deus, marcionista, de que o Deus do passado não é o Deus do mesmo Deus de Cristo e tal, do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo. Meu filho, minha filha, irmão, irmã, querido, querida, é o mesmo Deus, que foi se revelando progressivamente, que foi falando, segundo a carta de Paulo aos Escreveu para muita gente. Efésios, não. Hebreus, não é Paulo, não é Paulo. A carta escrita aos Hebreus. O Senhor, no passado, falou aos homens por muitas maneiras, por muitas formas. Mas em Jesus, nos últimos tempos, ele falou derradeiramente por seu Filho Jesus. Ao longo da caminhada ele foi se revelando e em Jesus veio a revelação final de quem Deus é. Ele é o mesmo Deus que presidiu o dilúvio, suportando, sustentando e cuidando de Noé e sua família. É o mesmo Deus que no meio dessa doença toda que a gente está tendo, também tem sustentado as nossas vidas.
Como rei, o Senhor presidirá para sempre. Para sempre. Para nós terminarmos, ponto 3, no Senhor encontramos a paz para nosso coração aflito. Olha o versículo 11. O Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz ao seu povo. Meu querido, sabe onde a gente encontra paz? A gente não vai encontrar paz em político, em propostas políticas. A gente não vai encontrar paz num novo emprego, numa nova aquisição. A gente não vai encontrar paz na aceitação do outro. A gente vai encontrar paz em Deus. E aí, a gente olha e vê o quanto Deus é gracioso. Ele é todo poderoso, Ele é todo bondoso, Ele é todo soberano. Mas através da sua graça, Ele se revelou a nós através de Jesus Cristo, a fim de que encontrássemos a paz que nós não tínhamos. Se você tem buscado paz em lugares que não encontrará, porque você não está olhando para o Deus que criou todas as coisas, para o Deus que criou o universo, para o Deus que governa o universo, para o Deus que soberanamente dirige a nossa vida e o universo, se revelou em Jesus Cristo, o seu Filho, a fim de que nele tivéssemos paz. Se você parar para pensar nisso, por que um Deus tão poderoso, cuja voz falando pode causar tremor e temor, como é que um Deus que é todo santo, que chegando próximo do homem pecador, o homem pecador cairia como morto, como é que pode esse Deus graciosamente encarnar no útero de uma mulher, viver uma vida simples, como o filho do carpinteiro José, resistir às tentações, ser tratado como qualquer um mentiroso, ser humilhado, escorraçado, maltratado, ser cuspido, espancado, ser coroado com uma coroa de espinhos, ser encravado com cravos nas mãos e nos pés. Como pode um Deus que é todo-poderoso viver o que viveu para nos alcançar? É a graça de Deus. Não é mérito nosso. Não há em nós nenhuma justiça. É a obra graciosa do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, nos alcançando, ainda quando o coração endurecido pelo pecado, tendo ele quebrantado pelo Senhor, a fim de que olhando para ele pudéssemos ver. Nele encontramos paz. Talvez você que está me ouvindo, que não é um cristão, pode estar se perguntando, não entendo esses cristãos aí que não estão colocando a fé e a confiança em governo e nem nada, estão conseguindo viver em paz. Perdeu o emprego, mas está em paz. Perdeu a vida de um ente próximo, está triste, chorando, mas está em paz. Está confiando na provisão do Senhor. Está confiando no Senhor que provém. Está confiando. Como é que pode? É porque a paz que excede todo entendimento só pode ser experimentada por aqueles a quem Deus tem chamado e se revelado. E Ele tem se revelado através da sua palavra. Não endureça o seu coração, mas submeta-se a Ele. Entenda. Mas eu não aceito o que esse governo está fazendo. Eu não aceito que eu tenha perdido o meu emprego em Cabo Frio porque Adriano, o prefeito, me mandou embora. Eu não aceito o que está acontecendo com esse governador Witzel, que está me proibindo de ir para a rua. Eu não entendo o que esse presidente está fazendo. Meu querido e minha querida, não deposite sua confiança em governos que são passageiros,
falíveis, corruptos, não no sentido apenas da corrupção, mas de que apodrecem, passam. Coloque a sua confiança no governo de Cristo, que é soberano, que é sólido, que é inabalável, que é poderoso, que é tangível. Você pode segurar. É firme. Amém. Quando a gente olha, e eu quero pegar essa palavra emprestada do meu amigo Igor Miguel, meu querido, Cristo é uma realidade final e sólida. Quando Cristo se revelou aos seus discípulos após a ressurreição, a porta estava fechada. E ele apareceu no meio deles. Meu querido, não foi ele que passou pela porta de maneira translúcida. Foi a porta que se desfez diante da majestade gloriosa, poderosa do Cristo ressurreto, poderoso, que reina e governa todo o universo, e ele não vai governar a sua vida. Tenha paz. Nada está fugindo do controle dele. Você pode estar às vezes se perguntando, meu tempo está acabando, e ele está dizendo, eu só estou começando. Você pode estar de repente, ai meu Deus, eu estou me atrasando nisso. Ele está dizendo, negativo, você está no tempo exato naquilo que eu estou fazendo. Meu querido, Deus não tem pressa, porque quem tem pressa se atrasou para fazer alguma coisa. Deus não se atrasa. Deus está sempre no tempo certo, operando do jeito certo. Talvez a gente possa querer fazer como os amigos de Marta e Maria. Nossa, ele se atrasou. Jesus não tem morreu, mais jeito não, Jesus não mexe não, já está fedendo. O cadáver está fedendo, gente. Tem muito tempo. E Jesus chegou no tempo oportuno. Por que ele chegou no quarto dia? Estava já 3 dias fedendo. Em quantas coisas a gente não pensa assim, né? Já é tarde demais, não há mais nada que ser feito. Já está terminado, já finalizou. Aleluia. Mas Deus é maravilhoso. de uma hora para outra, ele chega. Sabe por que Jesus Cristo não chegou na hora certa? Na concepção dos amigos de Marta e de Maria? Porque havia um conceito no primeiro século, não só no primeiro século, mas naquele tempo principalmente, que a gente está falando, de que uma pessoa poderia ter a morte, né, a pessoa morreu, e de repente ela voltasse à vida ressuscitada no primeiro dia ou no segundo dia. O lance de guardar o morto, de esperar o tempo para o morto ver se ele morreu mesmo? Não. É não. isso que você está explicando? Não, eu vou chegar em outro ponto. Ah, é? É. É um negócio bem do seu olho. Minha vida. Eu agora posso olhar o seu olho daqui. Ela acha que eu olhava para os outros lados. Não, Everson, é porque aquele outro tinha uma barreira. Esse Deixa eu falar tem. de Jesus. Tá, vai lá. Sabe por quê? Aquela cultura tinha um conceito seguinte. Se alguém ressuscitasse no primeiro dia, ou no segundo dia, não era um poder de Deus que tinha ressuscitado aquele morto. Era porque aquele espírito estava vazando, pairando um pouco, andando e se locomovendo, e aí voltou, porque ele estava um pouco errante, perdido. Sim, essa era a cultura do judeu daquela época. Então, se Jesus chegasse ali, né? no primeiro dia e ressuscitasse, iam falar, não foi Jesus que ressuscitou? A alma estava andando, o espírito estava andando, ele só estava andando, voltou ao corpo. No segundo dia, falariam a mesma coisa. No terceiro, poderia haver uma dúvida. Mas no quarto, não, porque na concepção dele, o espírito só poderia andar errante, no máximo, até 3 dias. No máximo. Então, por isso, quando falaram, olha, já está fedendo, já está em decomposição, Jesus chega no quarto dia para ressuscitar, para dizer, isso não é um acaso, não é o espírito que saiu aí e voltou, é porque eu tenho poder sobre a morte e sobre a vida. O último inimigo a ser derrotado será. Ele já derrotou. A gente vai com ele derrotar na sua volta triunfante. Meu querido, minha querida,
você não está vivendo um atraso. Não tente acelerar com desespero. Deus está governando Amém. todas as coisas. E no tempo certo, no tempo oportuno, Amém. Vai Ele dar. vai chegar e vai se manifestar e Aleluia. operar e realizar o que Ele tem que realizar. Creia nisso. Se Ele prometeu, e Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora, se não foi Ele, não vai não. Então confie, deposite sua fé nele. Isso nos traz paz. Sabe por que nos traz paz? Porque para com aquele sentido de emergencialismo, né? Não sei se existe essa palavra, de urgência, de que eu preciso fazer, tem que resolver isso e tal. Tem E que ele ser falou assim, agora, calma. se não for agora, eu não quero mais. Quantos planos teus e meus foram frustrados? Muita Eu vou fazer minha coisa. pós-graduação no Andrew Jump para esse ano, ou vou pegar as aulas particulares e vou... Vou para lugar nenhum. Vou ficar em casa, isolado. Né? Elaine, vai procurar um trabalho esse ano, né? Vai Vou tal, não sei o que trabalhar. lá, já mandou o currículo. Isola dentro de casa. Ele está no governo Só Deus. e a gente precisa confiar nele. Isso vai trazendo paz. Porque eu sei que... E eu vou citar mais uma vez isso. Porque não fui eu quem disse isso. É o Jonas Madureira, nesse livro, O Custo do Discipulado. Quem plantou os lírios do campo? Quem arou a terra? Quem molhou, regou os lírios do campo para que ele nascesse, crescesse e fosse dito por Cristo que ele era mais bonito do que as vestimentas do homem mais rico do mundo e mais sábio do mundo da época bíblica, Salomão? Foi Jesus, foi o Pai, foi o Espírito Santo, foi o Deus Trino. Deus Trino preparou a terra, Deus Trino fez com que a semente nascesse, Deus Trino molhou e Deus Trino fez crescer. E aí você se pergunta, poxa, será que a planta tem mais valor do que eu? Que nasce, seca diante do sol e morre no outro dia? Cristo vai dizer, vocês têm muito mais valor do que essa planta. E se nós, já disse o próprio Cristo, que somos maus, o nosso filho pede um pão, a gente não vai dar a ele pedra. Ou se pede uma carne, a gente não vai dar cobra. O que não fará o nosso Deus Aleluia. Pai, que é bondoso? Glória ao Senhor. Amém. Aí eu cito Tim Keller. Meu querido, Deus não poupou o filho dele, mas rasgou o filho dele na cruz por você. O que ele não vai fazer por você? Aleluia. Tenha paz. Confia. Confie. Descanse. Quando vier a ansiedade, o tremor, tal, dá uma olhadinha num quintal seu, numa plantinha. Eu não tenho planta. Beleza, arruma areia, bota um caroço de feijão ali. Pega um caroço de feijão, bota no algodão com um copinho. Vai regando todo dia para você ver. Pinguinho d'água. linda. Começa a olhar aquilo e começa milagrosamente a contemplar. germina. Meu Deus, tem que morrer para renascer como uma semente na terra. A chuva traz alquimia capaz de fazer germinar, de fazer florescer. Deixa molhar, deixa lavar, deixa brotar o que há de melhor. Mas primeiro é preciso morrer para depois renascer. Estênio Márcios. Que musicão. Deixe. Tem que morrer, gente. Morra para a sua ansiedade. Leva para a cruz. Não tentando administrá-la, mas lançando aos pés de Cristo. Amém, olhando que Ele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é todo-poderoso. Aleluia. Digno de toda glória. Ele é todo bondoso. Ele é todo soberano. É nele que encontramos paz.
Filipenses 4, 6, 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. João 14, 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Amém? Deus é gracioso em nos conduzir com essa voz de trovão que ecoa no nosso coração, chamado a Palavra de Deus. Como diz John MacArthur, você quer ouvir a voz de Deus? Leia. Você quer ouvir a voz de Deus? Então leia a Bíblia em voz alta. Você vai ouvir Deus falando contigo. Amém? Queridos, vamos orar? Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela palavra do Senhor. Que o Senhor nos leve a meditar diariamente. Que seja registrado em nosso coração a palavra do Senhor, para nos levar a vivenciar essa realidade, essa verdade, de contemplar a beleza do Senhor no meio da criação, como Davi, contemplando uma tempestade, pôde fazer uma metáfora acerca do Senhor. Que a gente possa, durante uma noite, que ainda que seja uma dormida, acordando, olhando e vendo, assim como uma noite em trevas, mal dormida, ansiosa, é rasgada pelo brilho do sol, assim a ansiedade do nosso coração é rasgado com a luz do Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Encontrando paz em meio à quarentena. Aleluia. Amém. Amém, Pai. Esse é o tema dessa mensagem, encontrando paz em meio à quarentena. Lá em João 14, 27, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Amém? Amém. Queridos, nós vamos terminar. Eu gostaria de convidar vocês que estão em sensibilidade à voz do Senhor e não vão ser afetados em contribuir financeiramente com a nossa comunidade de fé, comunidade cristã Redentor. Você que pode contribuir com oferta financeira, o seu dízimo, só me procurar inbox, que eu passo para você as coordenadas, tá bom? E a nossa comunidade está assim, grata ao Senhor, porque Ele tem sustentado 2 meses de portas fechadas, que a gente tem visto a mão do Senhor nos ajudando, abençoando a pagar o aluguel e a conta de luz. E a gente sabe que quando passar isso tudo, a gente vai poder estar reunido, e ali reunido, do lado, tantas obras para fazer, para alcançar aquele bairro. Então, enquanto isso, a gente está aqui. Ontem a gente teve a nossa live musical. Foi. Tá lá Nunca vi a Elaine cantar tanto tempo. Minha mãe hoje me ligou, seu Luiz, eu acho que é com a Andréia. Elaine, tá tudo bem? Tem voz? Consegui, acordei falando, gente. E a gente teve um arrecadamento muito significativo para uma comunidade que é pequena. E vai ajudar muito o projeto Promir, projeto Missão Resgate. A gente passou para o Rodrigo e para a Mayara. O Rodrigo e a Mayara estão lá buscando amanhã, provavelmente amanhã. E vocês não têm noção da alegria deles, né, de poder ter a condição agora de ajudar. Imagina quando a gente puder ali estar articulando com a Casa Viva, né? Não sei. O do projeto. que você está falando? Isso é outra coisa, né? Casa Criativa, Casa Criativa, filho. Vamos dar um beijo para a Elu, que tá? ela vai sair dali, aniversário dela foi ontem. Vai falando, Desculpa. Ele vai falando. Gente, Elu, Deus te abençoe, parabéns. Aí, de repente ele quer encerrar. Né? Aleluia, que o Senhor te abençoe.
Você que queira compartilhar aí, então entre em box com a gente, para a gente poder continuar com as nossas responsabilidades e ainda, quem sabe, ter recursos para poder ajudar outras pessoas. Amém? O Senhor tem sido gracioso. Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Amém. Amém? Muito bom estar com todos vocês aqui. Dudu, um beijo. Na imagem que eu consigo ver Tom, Gabi, eu consigo ver Andréa, Luiz, Ulisses, eu consigo ver Dudu. Uma imagem ali que eu não consigo ver. Santana. Só lembro do Santana. Cadu? Não. Não, Santana. Fernanda. 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 Eu vejo Daniel. Lá de cima. Mas tem mais pessoas que eu não estou conseguindo ver aqui na carinha, que tem umas carinhas que mostram ali. Elu tá bom? já saiu? Elu, Elisama. A Marina tá pedindo para falar. Oi, filho. Marina, papai ama você. Kelly. Minha mãe, que tá me vendo. Fernanda, minha prima. Fernanda, por isso eu só lembrei de Santana. Michelle também tá. É porque ali não para essa imagem de quem tá. Coisa, Nina, beijo, né? filha. Kelly também. Olha, quem tá aí que eu... Kelly de... Mirella passou aí também, tá vendo? Minha sobrinha. Né? Beijão, gente. Prazer estar com vocês. Mirella, lá eu, kkk. Então, oi, filha. Eu, pai. Marina tá acompanhando pelo meu filha. zap. Então, quando falar eu, pai, é a Marina que tá lá embaixo. Pelo zap e pelo Facebook. Olha. Gente, que Deus abençoe a todos vocês. Tá? Quer cantar alguma coisa? Não. Depois daqui, eu vou lá... Tô estiloso, o Tom disse que eu tô estiloso. Ele tá? Isabela também tá aí, olha lá. Isabela Contim. Opa! Olha! Sentindo falta do meu amigo Samuel. Olha! Cadê ele, Andréia? Estão viajando aí, eles não sossegam, não. Não para lugar nenhum. Birubiru. Tá? Aí depois daqui eu vou entrar ao vivo para comentar, mas só um pouquinho, só para falar. Eu vou comer. Para falar sobre ontem lá. Everson Tavares. Mamãe mandou um beijo para mim, gente. Ô, Marina, mãe, coroa. Minha mãe é minha fã. Tá lá ouvindo aí. Aí eu vou falar como é que foi lá ontem. Amém. Gente, muito bom estar com você. Dudu, Ju, beijo, que saudade de vocês. Vocês foram embora para... foram embora sem Três dizer Rios? adeus. Que Três Rios? Barra do Rio? Barra Mansa. Barra Mansa. Barra do Rio. Gente, eu nem sei onde é isso. Deve ser longe. É Rio, né? Agora pode dar tchau. O casal mais alto que eu já... Assim, o segundo casal... O primeiro casal mais alto... É Marcos e Michelle. Vocês precisam de conhecer. Olha, eu ia me sentir, com certeza eu vou me sentir pequeno perto de vocês quatro juntos. Pessoas grandes, porque estilosas. Dudu e Ju devem ter os dois aí 1,80 m e tal. Michelle e Marcos tem 1,80 m e tal, 87, sei lá, 88. Tudo tá aí na casa dos 80 e tal. Ia ficar assim. Né? Saudades Bom, também. Tom, eu tô estiloso, né, Tom? Tá, agora isso eu posso aqui olhar. Não é estiloso, Tom. Isso aqui é velhice. Porque antes eu precisava de algo para longe. Agora eu preciso de algo para longe e para perto. E ele virou multifocal. É isso. Aí eu tenho que ficar assim, ó. Para perto, para longe. Para perto, não, perto, longe. Perto, longe. Estou conseguindo acostumar aqui. Amém? Deus abençoe vocês. Mirella mandando aí, estou com saudade da minha avó. Aí, mãe, Mirella está com saudade sua. Beijo, qualquer dia eu vou botar uma live e vou botar minha mãe junto. Ela vai ficar falando... Quando ela começar a falar, não vai parar mais. Vamos orar. Ontem eu fiz uma live assim, só de brincadeira, rapidinho, com meu sogro e meu sogro começou a dançar e falar besteira, gente. Não dá. Ele teve que parar. Tive que tirar do ar. Minha sogra falando besteira. Vambora. Amém. Vamos lá. Deus abençoe todos vocês. Beijão. Forte Elisama beijo já no coração. foi? Beijo, amor. Elisama, todo mundo, Vitinho, meu netinho, Joca, que eu Joca. amo, que vontade de cheirá-lo, de abraçá-lo, de beijar. Gente, é meu neto, postiço, mas que eu amo como se tivesse nascido de Marina, de uma filha, porque Elu e Elisama foram... Ele é filho de Elisama. É filho de Elisama. Elu e Elisama são filhas que entraram na minha vida, né?
Então, Everson, aqui a gente tem que ser rápido. desculpa. Um beijo, Laí, dá um beijo no meu reverendo aí. Saudade Saudade de de vocês. vocês. Saudade demais. Mamãe tá com saudade, Mirella. Tá doida pra ir? Vamos lá, tchau, gente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a graça, poderosa graça, soberana graça, maravilhosa graça do Deus Pai, o amor selvagem de Jesus Cristo, pois não pode ser domesticado, e as doces e ricas e maravilhosas consolações do Santo Espírito sejam uma realidade na sua vida e na minha, em nome de Jesus. Amém. Beijo Amém. nesse coração lindo de vocês. Saudades. Oremos para que a gente possa ter aí a intervenção divina do Senhor e voltemos a nos abraçar, nos cheirar, depois tomar banho. Se isso não demorar ainda, vai passar rápido. Os dias estão muito rápidos. Fui. Tchau, Kelly. Tchau. De Fabiano. Fabiano, lembrei. Kelly de Fabiano. Manda um beijão para Fabiano aí. De vez em quando eu vejo seu filho passar aqui. De vez eu via, né? Antes da quarentena. Enorme. Mas, outro gigante. Beijo.